Fala galera, beleza? E hoje eu tô aqui com a Vanessa, que é advogada bacharel em Direito, uma das especialistas lá do Jurídico Pet. Fala galera, beleza? E hoje eu tô aqui com a Vanessa, que é advogada bacharel em Direito, uma das especialistas lá do Jurídico Pet. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem, Kleber. É um prazer estar aqui contigo hoje, né? Falando com o pessoal aqui no YouTube. Muito bacana o teu projeto, muito bacana o teu canal. A gente está muito feliz com essa parceria que se inicia. Isso aí, muito obrigado mais uma vez. E galera, é o seguinte, hoje eu vim aqui para quê? Para pegar ela aí nesses pulos, quero ver se ela é boa mesmo, então vai ser perguntas surpresas, ela não está esperando, não tem nada aqui combinado. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a parte trabalhista, que eu sei que é um problema de várias pessoas, né? Nós já estávamos batendo um papo aqui antes sobre MEI, sobre CLT, o que deve e o que não deve fazer. Quais são os erros assim, principais que você pega hoje dentro desses daycares, pet shop que vocês atendem? Basicamente, o pessoal tem dificuldade com o contrato, né? O contrato do funcionário ele não é bem desenhado, geralmente é um modelão ou um formulário. A gente já viu bastante até bloco, o pessoal preenche o bloco. Então, esses direitos e obrigações do funcionário, eles não estão escritos em lugar nenhum, isso traz um desequilíbrio aí na empresa. E essa questão também da terceirização, né? Contrato PJ, não contrato, posso, não posso, como que funciona? Essas geralmente são as principais dúvidas e é onde a gente trabalha mais, nessa questão do contrato aí do PJ e do CLT. Vamos lá, uma coisa muito comum. O monitor ele chega ali, primeiro que eles contratam, pega um sobrinho, um parente, quem estava ali passando, vem aqui, vem trabalhar, sem nenhum treinamento, sem nada. E não expõe os riscos que esse funcionário pode ter dentro de um pet shop, porque o funcionário também tem risco, tá, empreendedor? Às vezes você acha que é só cuidar de cachorro e não é, né? Isso não estando claro, o que acarreta para o empreendedor se a pessoa, sei lá, ela foi machucada e perdeu um dedo, ou ela pegou alguma doença ali, porque nós trabalhamos com xixi, com cocô, né? Querendo ou não, nós estamos expostos ali. E o que isso pode acarretar para o empreendedor nesse caso? Antes disso, um pouquinho antes, eu vou falar sobre a questão que o pessoal empreende muito, você é um português bem aberto, né? Na moda do louco. Não, eu vou começar a cuidar alguns animaizinhos aqui em casa, e daí começa a ter demanda, não regulariza a empresa, não tem a parte legal. Pra empresa? Tipo, o que é empresa, né, pra eles? Não, pra que empresa? Não existe empresa, né? É só um cachorrinho em casa ali, né? E aí começa a ter esses animaizinhos em casa, vai fazendo uma creche bem artesanal, e aí vê a necessidade de ter uma ajuda. Aí chama o vizinho. Aí pega o vizinho menor. Não sabe se tu pode contratar o menor, né, nessa situação. Ou chega final de semana, eu pego o namorado, pega a namorada, o primo, pra te dar essa ajudinha. Eu vi recente assim, ó. Contrato meu filho, ele tem 14 anos, ele tá precisando muito, a gente é amiga, me ajuda, por favor. E aí? Eu perco a amizade ou eu sou processado? Perde amizade, porque se tu contratar aí muito no fio do bigode, sem nenhuma regulamentação, sem tu ter um programa para atender esse profissional, de fato ele pode trabalhar, mas não são todas as atividades que ele pode exercer. Tu tem que ter um vínculo aí com a escola, se for um estagiário, tem a carga horária específica, é um profissional que tu vai ter que ter mais dedicação de tempo para ensinar, porque de fato ele, mais do que uma remuneração, ele está ali para aprender. Então, muito cuidado com a contratação de menor e com a contratação de estagiário. Tá. E aconteceu um acidente com um funcionário que não é CLT, não tem um contrato nenhum com ele perdeu um dedo. Muito complicado, porque esse funcionário, ele não tem qualidade de segurado, ele não vai poder se afastar pelo INSS, por exemplo. Então, todo esse custo, né, de tu manter esse funcionário afastado, esse custo é todo teu, e na Justiça do Trabalho tu pode ter aí uma indenização bem gorda, bem grande. Então, não economiza em relação a abrir empresa e não economiza em relação a contratar adequadamente, pagar todos os direitos. Falo isso porque a questão do INSS é muito sofrida, porque na hora que a pessoa tá ali no desespero, precisando trabalhar, ele aceita qualquer coisa.
E aí é quando acontece um acidente ou essa funcionária ela engravida e ela tem que se afastar e a empresa não quer remunerar esse funcionário que não está trabalhando, ele não consegue buscar o auxílio da Previdência e aí vem a bola de neve, o processo trabalhista bate e o prejuízo é alto. Eu sei, eu sou empreendedor, eu sou empresário, hoje eu tenho mais de uma empresa e assim, às vezes a gente fala, caramba, tenho 20 funcionários, muito imposto. Mas se você vai pensar a longo prazo, se um desses acidentes acontece, pague os impostos certinho, faça tudo certinho. Eu já errei muito, tô aqui falando, mas não sou nenhum exemplo antigamente. Hoje eu tento cumprir ali tudo certo, mas eu já errei. Todos esses erros aqui que ela tá falando, que eu estou perguntando, muitos já foram meus, né? E eu já quebrei a cara bastante. Eu já tive um funcionário que uma vez pediu 50 mil reais de indenização, né? E graças a Deus, por estar tudo certo, era a época que eu estava já alinhando tudo, eu ganhei, né, que é muito difícil ganhar, então não fique aí arriscando isso, né? Ela pediu por insalubridade, por trabalhar dentro de um banho-tosa, por estar trabalhando ali com xixi, cocô, fezes, e falou que pegou uma micose na unha por trabalhar dentro do pet shop e pediu 50 mil reais em troca disso. Graças a Deus eu ganhei, não teve que pagar nada, mas, gente, o risco é muito grande e além disso, né? É um tempo que a gente que é empreendedor tem que ir lá, tem que se explicar, se expor. Eu acho isso uma coisa tão chata e cansa muito mais até do que pagar, na verdade. Com certeza, é um prejuízo emocional, é um prejuízo de tempo, porque a gente, enquanto empreendedor, a gente tem que focar os nossos esforços em outras atividades, então você também está perdendo dinheiro em relação à tua hora de trabalho que está sendo dedicada para cuidar desse processo. É um problema com contratação de advogado, né? Depois que o dano já está ali, que a situação já veio, os honorários são mais altos, com certeza, né? Em relação a custos de processo, todo o desgaste, mais o desgaste psicológico também, isso é um prejuízo muito, muito grande. Em relação a essa questão do valor, né, que tu mencionou, eu tenho 25 funcionários, eu vou pagar um monte de imposto, como que isso funciona? Quando eu e a Aline, quando a Jurídico Pet assume uma empresa, a gente tenta fazer um cálculo para entender qual é o passivo trabalhista dessa empresa. Então a gente identifica e quantifica em número, né? Quanto que hoje custa esse funcionário, quanto que custaria se ele tivesse regularizado e quanto que impactaria no caixa se a gente tivesse um processo trabalhista. E geralmente os nossos clientes acabam optando a questão da CLT por ver que o impacto é bem grande. Exatamente. Então, tem aí a opção de você fazer PJ, tem a opção também de contratar aí no fio do bigode, tem, cada um sabe do seu quadrado, cada um sabe da sua empresa. Quer correr o risco, né? Quer correr, mas seja um risco calculado. Tem essa assessoria que te diga, olha, de tal forma o prejuízo é tal. Tem bastante objeção no meio em relação ao jurídico, porque as pessoas acham que o advogado vem só ditar regra no negócio. E não é verdade. O cara chega de fora e quer mandar na minha empresa, né? O que a gente faz é identificar as vulnerabilidades e trazer esse número, essa clareza, essa clareza, e que um gestor, enquanto pé em risco, enquanto dono da empresa, enquanto que o dinheiro dele está investido, ele toma as decisões baseadas em números e dados. Pra gente finalizar, uma pergunta super importante, não sai daí. O que é melhor, contratar CLT ou PJ? O bom e velho depende, né, Kleber? Vai depender muito da situação. Num mundo ideal, assim, que eu te diria hoje não arrisca, contrata CLT, né? A Justiça do Trabalho, ela tá mudando, tem algumas decisões aí bastante favoráveis para a questão da PJ, da prestação de serviço, mas ainda é muito enraizada essa questão do vínculo. Então, a grosso modo, contrata CLT, mas para essa questão da PJ tem uma assessoria para analisar o caso concreto. Eu vou te fazer uma pergunta, a gente não conversou disso nada, e assim, uma pessoa conhecida, o que é que ela faz? Ela tem 10 funcionários, todos PJ, e além disso, ela que paga aquela taxinha lá do MEI. Ela ainda... Isso é completamente errado na minha visão leiga, você como advogada. Então, tudo é uma questão de prova, né? Se ele tiver um processo trabalhista, vai ser um indício muito forte, uma evidência muito forte de que aquilo ali é uma relação forjada, que não é uma contratação de uma pessoa jurídica, e sim uma relação de trabalho. Então, como eu te falei antes de falar que você já teve tudo certinho e teve um processo trabalhista que conseguiu se defender. Esse conseguir se defender é que é o importante.
Então, a gente já teve também, até há pouco conversávamos, né? Uma cliente nossa, ela tem clínica veterinária, contrata as veterinárias por RPA e ela queria abrir conta salário para essas funcionárias, né? Para essas prestadoras de serviço. E elas nos perguntaram, gurias, posso fazer isso? Olha, não tem nada que diga que é obrigatoriamente que você não pode, mas é um indício muito forte. Ela está se dando prova que ela está produzindo prova para ela mesma, né, de que é uma relação de trabalho e não uma contratação de empresa. Então, assim, na minha visão, o que ele estava fazendo de ele pagar os próprios impostos, parece que ele está induzindo, né, aquela pessoa a ser MEI, para ele pular ali as regras de pagar tudo certinho para o governo. Então, isso é certo, isso não é certo? Como eu te falei, vai ter a questão da prova do vínculo empregatício. Se conseguir, na Justiça do Trabalho, configurar esse vínculo, ele vai ter aí uma série de encargos que ele deixou de pagar. Então, questões trabalhistas ele que paga retroativo. Ele paga retroativo, ele paga INSS, ele paga férias. Então, isso não é legal? Não é legal. Não é legal do ponto de vista jurídico e não é legal do ponto de vista humano mesmo, né? Não é uma prática bacana. Então é isso aí, galera, um pouquinho aqui desse bate-papo. Então, para você que está assistindo, ó, a melhor coisa é contratar CLT, mesmo tendo todas essas burocracias, mesmo tendo todos esses impostos, é a melhor opção sempre para você que está pensando em empreender. E se for contratar, contrate sempre da forma correta, né? E sempre busque a ajuda de um profissional, e eu vou deixar aqui embaixo o contato aqui do Jurídico Pet para que você possa tirar todas as suas informações, as suas dúvidas, e até o próximo vídeo.